pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas no nosso 5º episódio da minissérie Saber e Viver. Hoje nós vamos conversar sobre um tema desafiador para as pessoas idosas e para todos nós. O tema de hoje é inovação e participação social. Como manter-se longevo e conectado? Eu sou Paula Chacon, sou assistente social, gerontóloga, faço parte da equipe da Rede Longevidade, estou apresentando esta minissérie em um formato super inovador, em especial para uma pessoa que está fazendo 60 anos esse ano, né, gente? Então, vocês imaginam como isso é inovador para mim e faz parte também do nosso tema hoje. O MesaCast, na verdade, é a possibilidade de ter acesso ao conteúdo por vídeo na plataforma do YouTube da Rede Longevidade. Mas ele também vai ficar disponível no formato podcast no Spotify, aquele aplicativo de música do celular. Então vai ficar fácil da gente acessar, né? Vamos curtir aí essa minissérie. Essa minissérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade que tem o propósito de promover a educação em longevidade. E a gente quer agradecer muito o patrocínio da Livelo, o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso, da Prefeitura de Belo Horizonte e o apoio da CDL-BH e da Casa Una, que sempre nos acolhem aqui em Belo Horizonte. Muito obrigada. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema tão bacana e desafiador, então hoje nós vamos receber a Carla Santana, lá de Ribeirão Preto, que estará conosco aqui. Carla é terapeuta ocupacional, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, docente do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, membro fundadora da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, pesquisadora na área de gerontecnologia, tecnologia e inovação para a vida independente e cuidado aos idosos. Carla, seja bem-vinda. Que bom estar com você aqui, né? E que bom que a tecnologia conseguiu nos aproximar. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui. Mas antes da gente começar, você recebeu aí na sua casa uma lembrança da Rede Longevidade, que ela mostra para a gente qual é a intenção dessa minissérie. Então, você recebeu aí uma vela, né? Depois, se você quiser, mostra aí para a gente. Essa vela que vai colocar luz e brilho nos nossos conteúdos, que vai trazer um fogo para o coração. E recebeu também uma carta da Sueli, que é uma pessoa 60 mais, do grupo de idosos que a rede acompanha já há 7 anos, aqui do Taquari, uma comunidade de Belo Horizonte. Recebeu bonitinha aí as lembrancinhas? Oi, Paula, recebi sim. E agradeço demais a delicadeza das palavras e somo à luz da vela esse cheiro maravilhoso, né? É esse perfume aqui que vocês entregaram. Obrigada, Sueli, obrigada, Rede. Que bom que você gostou. Essa é a nossa intenção, né? A gente trazer esse fogo e essa luz para tanto conteúdo bacana na construção da nossa longevidade, né, Carla? E aí, então, vamos começar a nossa conversa sobre inovação e participação social, como manter longevo e conectado. Para começar, a gente ouve falar demais assim que tecnologia não é para pessoa idosa, as pessoas não têm muita paciência em ensinar, a própria pessoa idosa fala, eu não sei mexer com isso, tem hora que até eu falo também, isso é muito chato, isso é muito difícil. Mas, afinal de contas, o que é tecnologia? Bem, primeiro, oi, Paula, e também a todos que estão aqui ouvindo, né, essa gravação da rede. Eu acho que assim, a gente sempre fala tecnologia, muitas vezes se referindo a um equipamento, a um produto que a gente pega, né? Mas, na verdade, tecnologia é um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que permitem assim, o aproveitamento do conhecimento humano. Então, assim, isso parte de identificar um problema e usar os métodos e todos os nossos saberes para a solução dele.
né? Então, assim, isso é tecnologia. Mas muitas vezes, quando a gente está falando assim, não sei mexer com tecnologia, a gente está falando ou sobre um celular, ou sobre um forno de micro-ondas, ou sobre o controle remoto da TV. A gente está falando, né, de um produto especificamente, né? Mas tecnologia, na verdade, ela é uma solução, né? É um conjunto de saberes que vão responder a algum problema, né? Alguma questão, né, que está imposta para a gente resolver, né? Então, acho que a ideia dela como solução é muito mais interessante, né? Do É, que pensar que ela é um problema. você fala muito assim, você já falou isso com a gente aqui também, você fala muito da a tecnologia tem que estar a nosso serviço. Né? Você fala isso tão bonito e você vê, você traz agora a questão do micro-ondas, de uma televisão, porque quando a gente fala em tecnologia, a gente só pensa em computador e celular, né? Mas na verdade tem muitas outras coisas. E aí a gente fica pensando, como é que a gente diminui ou elimina esse estereótipo de que a pessoa idosa não é boa com tecnologia. Quantas pessoas idosas manipulam uma máquina de lavar roupa, o micro-ondas e um celular super bem, né? Sim, sim. Eu acho que isso é um dos pontos principais, sabe, que você trouxe, é o estereótipo, né? Porque quando a pessoa fala assim, idoso e tecnologia não combinam, ele está trazendo consigo um preconceito muito grande. Primeiro, é uma ideia de que todos os idosos são iguais, né? E na verdade não são. Eles têm habilidades, competências, interesses diferentes, né? E outra coisa que muitas vezes as mesmas dificuldades que uma pessoa mais jovem, um adulto, né, como eu, como você, temos para mexer com algum tipo de equipamento, isso não vem carregado como assim, os adultos não sabem mexer com tecnologia, mas isso vem carregado, né, essa faca aparece para quando é o idoso, né? Então, assim, há um preconceito que a gente chama de etarismo, idadismo, que só o fato da pessoa ser mais velha, ela já carrega em si, né, toda essa ideia de que ele tem dificuldade, ele não está bom para esse mundo, ele é um atrasado, né? Então, na verdade, já tem uma parcela de culpa, né, que É verdade. vem desse estereótipo que acompanha os idosos, né? Agora, na verdade, todos os idosos hoje mexeram e mexem com tecnologia ao longo de suas vidas, Sim. né? Então, assim, desde da máquina de lavar, da máquina de fazer pão, da máquina de escrever, enfim, do gravador, do videocassete, do Blu-ray, tudo que já passou pela nossa vida, né, como uma tecnologia, como um equipamento, né, sem contar aqueles de trabalho, aqueles de saúde, né, todos eles a gente sempre foi muito, aprendeu muito a mexer com eles, né, e sempre os dominou. Só que agora tem um encontro da pessoa um pouco mais velha, né, tendo que aprender a mexer com aquilo que chegou, que é novo, para qual ela está se adaptando ainda. Muitos ainda estão se adaptando. São as tecnologias digitais, né? Então, esse encontro, nesse momento, dela como mais velha aprendendo, né, novas habilidades, né? Então, acho que no fundo, assim, eu penso que todo mundo pode dominar o que quiser. Ele Sim, pode aprender o que quiser. isso. Pode aprender uma nova língua, pode aprender mexer com tecnologias, com equipamentos, com celular, com outros tipos de máquina fotográfica, enfim, ele pode dominar o que ele quiser, contanto que ele queira, né? E aí veja qual é a forma mais adequada para desenvolver aquelas habilidades que ele precisa para dominar aquele equipamento, né? E eu E tô. também, assim, e Pode não cair falar. na ideia de que não combina com tecnologia, né? Pelo contrário. Ô, Carla, eu tô lembrando aqui uma vez, a gente da rede, a gente estava num espaço aqui em Belo Horizonte e a gente viu uma máquina de alguma coisa de dinheiro, sabe? Aí a gente olhava para aquela máquina, aquelas máquinas antigas, sabe? De tipo de caixa de loja. A gente olhou e falou: Meu Sim. Deus. Ninguém sabe mexer nessa máquina. Então, assim, fica parecendo que o idoso não sabe nada de tecnologia. Mas ele já É, soube muito. A máquina de escrever que você trouxe, né? É uma tecnologia. Então, assim, eu acho isso tão bacana da gente poder até resgatar essas coisas assim. O idoso de hoje, ele soube muito de tecnologia. Ele pode ter dificuldade no sentido de ter que fazer, às vezes, um maior esforço para aprender a digital, né? E aí, você traz na sua apresentação, quando eu te apresentei também,
Eu falei que você era da Sociedade de Gerontecnologia. E me chamou a atenção que fala da independência e do cuidado. Explica para nós esse termo tão novo que é a gerontecnologia. Bem, a gerontecnologia, ela é um campo de saber que, basicamente, ela está estudando e tentando compreender melhor o fenômeno do desenvolvimento tecnológico, ou seja, a tecnologia e o envelhecimento humano, entendendo que, para muitos problemas, né, e para pensar uma vida independente, para pensar toda uma rede de cuidados, a tecnologia pode funcionar como solução. E muitas vezes a própria tecnologia ela é o problema à vida independente. Então, assim, essa relação é algo que a gerontecnologia ela tenta desvendar. Então, já há alguns anos, não muitos, ela se fundou, a Sociedade Brasileira, ela se fundou em 2017, e ela tem feito pesquisas, tem feito estudos, assim, tentando compreender os idosos em dimensões diferentes, porque as pessoas idosas, elas vivem independentemente, elas também vão chegar a uma fase que vão precisar de cuidados, ou vão precisar de algum tipo de compensação, que muitas tecnologias, por exemplo, as assistivas, elas podem auxiliar a vida independente quando você compensa uma habilidade que já está se alterando. Então, eu diria que a gerontecnologia ela vai juntar muitos saberes para tentar entender essas mudanças, tanto que a tecnologia faz nessa sociedade mais moderna, mais esse mundo contemporâneo, que ele é completamente atravessado, e integrado com tecnologias, mas ao mesmo tempo pensar na tecnologia a serviço de uma sociedade que está envelhecendo. Então, acho que essa é a ideia. E assim, ela estuda muitas coisas diferentes. A gerontecnologia, ela estuda a robótica, ela estuda as tecnologias assistivas, o design de produtos, o design de ambientes, o transporte, a moradia, a educação para a vida inteira. Bem, enfim, ela é muito ampla nos seus estudos, assim, nos seus campos. Você trouxe aí, que a gerontecnologia ajuda nos ambientes. E aí, o ambiente que a gente mais fica é a nossa casa, E aí, como é que a gerontecnologia pode contribuir para essa questão da independência e do cuidado, na nossa casa, na nossa moradia, seja a nossa casa, seja uma moradia coletiva? Qual a contribuição da gerontecnologia na questão da moradia da pessoa idosa? Acho que tem vários pontos que a gente pode trazer. Primeiro, assim, que dependendo da idade e dependendo das condições funcionais, a pessoa pode passar mais tempo em casa ou não. Então, assim, ela pode também participar de muitos programas, projetos na comunidade, e a casa ser onde ela volta, para descanso, enfim. Então, aí a gente tem que pensar o entorno da casa, a saída, toda essa organização. Mas pensando na casa, assim, acho que um primeiro rumo desse pensar seria a acessibilidade, tanto externo, no ambiente externo, quintal, as entradas e tal, como o ambiente interno, corredores, passagem entre corredores, altura, de mobiliário, por exemplo. E assim, isso é um desenho que ele funciona para alguns, para outros de outra forma. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar assim, as casas têm que ter um mobiliário bastante mais afastado, bastante espaço para você conseguir circular nela. Isso funciona para quem circula bem. Uma pessoa que precisa de apoio, quando ela anda, porque ela já tem algum problema de mobilidade, ela precisa de ter móveis nos quais ela possa se apoiar. Então, os desenhos das casas, eles são diferentes para as pessoas. Então, essa ideia do design de ambientes, a gente tem que fazer uma leitura bem ampla, porque tem a questão da acessibilidade, outra questão é a segurança da casa, é uma casa que está bem iluminada, é uma casa que tem diferença na altura ali do piso, quando você passa de um ambiente para o outro, porque muitas casas que são mais antigas têm. Às vezes os degraus tão miudinhos que é impossível enxergar.
né, ou tapetes, ou coisas que você possa se confundir ou tropeçar. Mas também tem a iluminação, tem esses itens de segurança, mas também tem os itens de conforto, que acho que esse é um outro olhar, que ele é mais recente no design de ambientes para idosos, porque antigamente só se falava assim, não, as casas para os idosos têm que ser seguras, né, e as casas, tipo, pouca beleza, né, elas tinham poucos objetos, mas assim, hoje, na gerontecnologia, são 3 itens, elas têm que ser funcionais, então, por isso que é a questão da acessibilidade, e se pensar aí todo um ambiente melhor para se fazer coisas. Elas têm que ter segurança, elas não podem oferecer um risco, né, de quedas ou risco de uma iluminação, de se bater. Imagina uma pessoa que bate, né, os braços, a perna, ela pode fazer feridas e pode fazer hematomas muito importantes aí na uma pele tão delicada como é a do idoso. E o outro item é o conforto. E aí, quando fala em conforto, a gente está falando na temperatura da casa, a gente está falando do ar, né, de um ar bom de se respirar, a gente está falando da ventilação da casa, e tem outros itens, né, que poderia, assim, sem contar, pensando aí, a própria decoração, os itens, né, que compõem esse design, né. Então, esse item da moradia, ele tem sido bastante pesquisado no campo da gerontecnologia. Que Não só o bacana. design de ambientes, né, mas o design de produtos também, assim, sem pensar outros itens, né, que a gente pode falar que dê identidade ao sujeito, que o sujeito goste de voltar para a sua própria casa, que ele possa trabalhar com as lembranças daquele ambiente, Que né, que tem pode a estar cara tudo. dele, né, Carla? Que tem a É cara da pessoa que mora ali, da família isso. que mora ali, né? Ele tem, o Tem ambiente que ter tem a que cara dele. refletir o É. seu estilo de Isso, vida. exato, exato. E aí eu fiquei pensando também o seguinte: as pessoas, todos nós, a gente não fica só dentro de casa. E tem um estereótipo também, muitas vezes da própria pessoa idosa, em relação à tecnologia que ajuda na circulação, na independência. Então eu vejo, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele parou de andar porque ele tinha vergonha de andar com andador. Né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente do tanto que é importante essa aceitação dessa tecnologia, que é a bengala, que é o andador, que é a cadeira de roda. Uma vez você falou para a gente até passear no shopping naqueles carrinhos. Eu acho que é importante a gente chamar atenção para esta tecnologia. Com certeza. Assim, acho que primeiro a gente tem que pensar que a cidade, os espaços, né, que a compõem, é para todo mundo. Exato. Primeiro, é para todo mundo. E a gente não pode, e assim, quando fala para todo mundo, o cinema, o teatro, o shopping, as ruas, elas pertencem a todos, né? Elas pertencem às pessoas que estão andando, às pessoas que estão na cadeira, às pessoas que estão com carrinho de bebê, às pessoas que estão com carrinho de compras, elas pertencem a todo mundo. E, então, a gente não pode deixar de usufruir, né, desse espaço urbano, enfim, ou mesmo campo, por uma dificuldade do ponto de vista da sua mobilidade, porque o que te permite ir e vir é a mobilidade, né? Eu Sim, conheço sim. muitos idosos que eles falam assim, não, quando eu ficar melhor, aí eu vou, Uhum. né? Quando ele fala, quando isso passar, aí eu Sim. vou. Mas na verdade a gente tem que pensar, eu vou e assim que eu conseguir ir. Então, se eu consigo ir com equipamentos que podem me trazer segurança para o meu caminhar, ou permitir que eu consiga andar por um espaço mais longo, você deveria usufruir, né? Então, a gente está falando aqui de bengalas, está falando de andadores, está falando de andadores que tem uma cestinha, pode carregar a Isso, bolsa, que tem um banquinho para você se sentar. A gente está falando de cadeiras de rodas, que alguém pode empurrar, ou aquelas mesmo, né, que são elétricas lá, que você consegue andar sozinho. A gente pode estar falando naqueles, tipo uma motinha, né, que é um scooter, que tem nos shoppings. No fundo, é assim, a ideia é use os equipamentos que podem te ajudar a ouvir, a se movimentar, né, a te apoiar durante o banho, a te apoiar durante uma troca de roupa, a pegar um objeto que você não está alcançando. Na verdade, assim, use a tecnologia em seu benefício.
Exato. Porque se a capa da vergonha vem na frente, tipo assim, ó, essa tecnologia, ela fala assim, você é um velhinho que perdeu mobilidade. É assim, afasta isso, porque o que te interessa é que você continue usufruindo aquilo, mesmo que a sua condição tenha se modificado. Sim. Né? Então, e assim, porque para isso a gente tem que aceitar que o próprio envelhecer, né, assim, a ideia é envelhecer bem, né, com todas as suas capacidades, mas muitas mudanças vão ocorrer, né? Então, assim, ocorrem mudanças que são relativas à audição, ou mesmo, né, a A lembrança, a visão, mobilidade, tem né? tantas outras, né, a visão, né? Então, assim, a gente já não briga mais com os óculos, né? Quem Aham. briga são os que têm 40 anos, né? 40, 30 e pouco, 40 anos, 50, né? Aí os mais velhos vão brigar um pouquinho aí com as tecnologias de apoio, né, à mobilidade, né? Sim. E Mas eu acho que a ideia é essa, assim, e é eu acho. usufruir do que puder. Exato. De novo, a tecnologia a nosso serviço e a gente aproveitar Isso, dela. Porque a tecnologia, ela nos ajuda a estabelecer relações, né? Nos ajuda na nossa participação social. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque tanto a tecnologia digital quanto essa tecnologia que nós estamos conversando aqui agora, né, de melhorar a acessibilidade, ela ajuda a gente a se relacionar com as pessoas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. com certeza. E assim, eu acho que esse foi um grande trunfo, eu acho que foi o melhor, né, que, que a pandemia trouxe, né? Na verdade, assim, É a gente passou verdade. por muitas dificuldades e foi aprendendo novas formas de fazer as coisas. E assim, no fundo, a gente foi aprendendo a usar serviços que estavam mediados por tecnologia, a gente aprendeu a entrar em grupos, conversar em grupo, expor ideias, expor as nossas artes. A gente descobriu as redes sociais mais intensamente. A gente pôde exercitar nossa espiritualidade, né? Frequentando as igrejas, os centros, a missa, os lugares que a gente não podia ir, né? Então, assim, isso trouxe novos padrões de funcionamento. Então, essas tecnologias que a gente chama de comunicação e informação, elas permitem que você participe. Eu me lembro que, acho que no ano de 2020, a gente tinha grupos, né, de relaxamento, de exercícios, Demais, tinha grupos de demais. maquiagem, uma série É, deles, todos mediados aí, todos, né, usando a tecnologia, ou o Google, ou o Zoom, outras plataformas, ou até o WhatsApp, né? Então, assim, no fundo, elas te permitem participação. E isso é importante porque as pessoas elas observam quem não está entrando mais, fulano está muito quieto, será que aconteceu alguma coisa, né? E as pessoas também que usam sentem falta. Ela também pode ajudar a você fazer parte, né? Então, acho que isso é essencial, né? Você poder fazer parte de alguns grupos, né? E acho que outra também é assim, que a tecnologia te permite um acesso que provavelmente a gente não conseguiria de outra forma. Por exemplo, estar em todas as reuniões de uma Câmara Municipal, por exemplo, ou visitar um museu que você não vai chegar, né, talvez nunca, ou conhecer lugares, né, que você não vai chegar a conhecer uma cultura, aprender um idioma, poder conversar com pessoas de outros lugares. Então, essa ideia de participação, ela é muito ampla, ela, assim, o alcance que essa tecnologia de informação e comunicação ela tem, ele é muito grande. Então, assim, acho que fica uma pergunta para a gente que é assim, o que você quer fazer parte? O que é exato. importante para você? Né? É importante grupos assim, sabe? Né? Não, eu gosto de fazer coisas sozinhas, eu gosto das duas coisas. Enfim, eu acho que a ideia é usufruir tudo que essa tecnologia pode te trazer. Né? E acho que a participação é um grande ganho, né, dessa tecnologia. Eu vejo pela rede, né, que É, esse grupo enorme que a rede alcança, mediados por essa tecnologia. Né? hoje a Então, gente acho aqui que com é você, importante. graças à tecnologia, né? Sim, Senão a sim, gente é teria que ter se exato. deslocado para Ribeirão Preto, ou você teria que ter vindo para cá, né? Então, isso, olha o tanto que facilita e que possibilita o engajamento das pessoas. Quando você usa a Com certeza. tecnologia digital, a tecnologia da acessibilidade,
da bengala, da cadeira de roda, você pode se engajar mais. E aí a gente viu muito isso na pandemia e que perpetua até hoje, né? Você falou um pouco já da participação social, mas eu queria que você desse um destaque, assim, o tanto em que medida, na verdade, a tecnologia, e aí não só a digital, mas essas outras, podem nos ajudar nesse engajamento. O engajamento onde a gente possa transformar mesmo, né, como o fogo da vela aí, como a gente, transformar essa sociedade. E mais uma coisa que eu queria que você comentasse é o tanto que a tecnologia ajudou as pessoas que estão morando na instituição de longa permanência para idosos, né, nas ILPI. Essas pessoas tiveram acesso à informação, à socialização através da tecnologia digital e ao engajamento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, dessa palavrinha que é tão importante, que vem casada com a participação social, que é o se engajar, né? Tá certo. Eu vou até voltar para falar primeiro das ILPIs, porque, assim, no fundo, a ideia de engajamento, ela é fazer parte. Exato. Né? Ela é exercitar esse senso de pertencimento. Então, você fica imaginando que as pessoas que vão para uma instituição são pessoas vulneráveis, ou são pessoas que têm suas relações familiares ou sociais rompidas de alguma forma, ou elas estão sofrendo algum tipo de violência, enfim. Né? E tem também as instituições que as pessoas decidem que vão morar nelas, né? Com uma capacidade até ainda muito bem preservada. Na verdade, a gente deveria pensar esse acolhimento só do ponto de vista da moradia, mas a gente não deveria pensar nele como um rompimento com o mundo externo. Uhum. E aí, nesse sentido, a tecnologia ela pode ser uma solução. Assim, ela é complementar, claro, as pessoas têm que sair, mas as pessoas têm que receber as informações, enviar informações pelas redes, pela TV, pelo computador, batendo papo, fazendo suas compras, recebendo na instituição. Elas têm que poder usufruir dessa tecnologia. Né? Enfim, elas podem ver filmes, elas podem ouvir música, elas podem usar teclado virtual, elas podem fazer usando para música, elas podem fazer muitas coisas. Né? Então, assim, estar na instituição e tendo acesso à tecnologia, isso pode ser muito potente, melhorar muito. Mas aí, tanto para quem está aqui, quem está lá, esbarra numa questão que é o desenvolvimento das habilidades para o uso dessas tecnologias. Uhum. Então, os projetos de inclusão digital, eles são muito bem-vindos. Né? São projetos, mas, na verdade, ensinar, né, essa expertise, né, de uso de tecnologias mais básicas, mais intermediárias, dentro, né, das habilidades de cada um e tal, e interesses, né, ele é muito importante para as pessoas. Né? Então, assim, por outro lado, a questão do engajamento ela é muito importante. Né? Você imagina, por exemplo, o quanto circulou nas redes, não só nas redes que muitos idosos participam, a questão da velhice não é doença. Sim. Né? Como que a gente ficou sabendo sobre isso? Que tramitavam, né? Enfim, que as pessoas estavam comprando essa ideia de que agora envelhecer é uma doença, a adolescência é uma doença, né? A infância é uma doença. Exatamente. Né? Então, assim, o engajamento significa fazer parte e pertencer a grupos ou aos grupos que a gente quiser e, a partir disso, usufruir desse lugar de expressão, de comunicação, de debate, de reclamações, de tentar entender melhor, né? E aí eu queria só dar um destaque para um ponto muito importante que o Paul Virilio, ele fala. Ele é um francês, né, um sociólogo, e ele fala assim que a tecnologia ela mudou os nossos modos, os nossos tempos, né, de análise das coisas. Então, o mundo da máquina ele é um mundo muito veloz. E muitas vezes a gente quer responder nessa velocidade e não analisar os processos no tempo humano. E a gente vê que, por exemplo, a pessoa pegou uma coisa, ela não quer saber se aquilo é falso, não é, se é fake news ou não. Às vezes ela acha que ela vai contribuir com muita gente mandando aquilo para frente.
né? Então, assim, é o tempo que o Paul Virilio fala de análise, que com certeza as pessoas mais velhas que sempre analisaram muita coisa, né, Sim, sim, antes de passar qualquer informação, ela não conseguiu, ela está tentando se entender nesse mundo das máquinas, dessa máquina digital em que tudo é para sim, ontem. E também elas acabam ficando à mercê de decidir rápido sobre coisas que muitas vezes ela ainda não entende. E aí vem os golpes, vem as fraudes, né, que tudo que pega esse caminho da internet. sim, Então, sim. assim, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né, de melhorar as habilidades digital para permitir um engajamento maior, né, das pessoas. Estou falando de grupos, a gente está falando do Conselho Municipal, de participar das Exato, reuniões da exato. Câmara, das assembleias. A ideia é essa, de participação no seu sentido mais amplo. Sim. E, Carla, essa coisa do engajamento, a informação, né? O tanto que a informação é importante para a gente se engajar. Em ser informado e ter acesso à informação é uma forma de engajamento. E aí casa direitinho com o nome da nossa minissérie, né? Que é o saber, que a gente precisa ter conhecimento para saber mexer num equipamento digital, seja ele a nossa máquina de lavar roupa, né? A gente precisa ter o conhecimento para a gente não cair em fraudes, para a gente viver melhor, para a gente viver numa. A gente, inclusive, se incluir numa sociedade e viver a nossa longevidade de acordo com o andamento dessa sociedade, né? Então, acho que essa conversa que a gente teve hoje, ela tem. Todas tiveram, mas assim, hoje me veio isso, como que é importante o saber para a gente poder viver melhor a nossa longevidade de uma forma mais inclusiva, né? E, Com bom, certeza. a gente tem que terminar, né? Porque o tempo acaba mesmo. É uma delícia te escutar, a gente sempre gosta muito de te ouvir. E aí, para a gente terminar, fala para a gente, assim, qual a dica, o que você falaria para as pessoas que estão trabalhando e vivenciando essa questão da tecnologia no seu cotidiano? Bem, eu acho que vou aproveitar a tua fala antes, né, que assim, a gente faz parte desse mundo, e Isso, esse mundo, nesse momento, é assim, com todos esses equipamentos e essas é tecnologias. O passado verdade. foi diferente e o futuro pode ser outro, né? Eu queria prestar um pedacinho daquela música do Titãs, que ele fala assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer, assim, o que você acha que você precisa? Né? Quais são as dificuldades que você acha que você enfrenta? Né? Então, você tem fome de quê? O que você quer? O que você deseja? E a partir dessa identificação, e aí estou falando do trabalho, estou falando da casa, estou falando do que você quer como plano, como, né, como projeto, né, de vida, ou melhorar uma determinada coisa que você acha que precisa melhorar. Eu acho que o primeiro é a identificação. E aí você descobrindo o quê? E aonde está? Então, assim, se é onde está a solução, a resposta, Isso, né, que pode ser tecnologia, pode ser, quer dizer, a tecnologia pode permitir que você chegue nesse lugar onde você quer. Né? sim, Então, eu sim. acho que ela pode ampliar muitos horizontes. Eu faria uma pergunta primeiro, o que eu quero, e aí procuraria quais são, né, os caminhos para chegar lá. Né? Que podem ser pessoas, podem ser projetos, podem ser coisas que você faça independente, sozinho, trilha esse caminho, enfim, né? Eu acho que a dica é essa, tentar descobrir o que quer. E bacana porque a gente tem um episódio que a gente fala de propósito e projeto. E aí a gente pode levar um projeto de vida, uma parte, né, do nosso propósito, da nossa vida, para a parte da tecnologia. Eu tenho fome de Sim. quê? Linda, eu acho que é uma linda reflexão para a gente fazer para a nossa vida e para a nossa longevidade, né? E aí, com isso, a gente agradece demais estar com você aqui. Que bom que a gente tem a tecnologia para trazer você para estar aqui com a gente. Então, é só te agradecer mesmo por todo o ensinamento que você passa e pela forma também como você conversa com a gente, de uma forma muito clara. Muito obrigada, viu, Carla? E aí, Sou eu que agradeço a oportunidade, viu? É sempre um grande encontro. Muito bom é estar verdade, aqui. é sempre um grande encontro, né? E para o pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que está nos ouvindo, essa reflexão serve para vocês também.
Vamos colocar aí nos comentários o que tem inspirado vocês na longevidade. Pode ser relacionado ao tema de hoje, pode ser pensado alguma coisa que vocês já vêm refletindo sobre a longevidade de vocês. O que inspira vocês na construção da longevidade? Coloca aí nos comentários, porque tem a chance da frase de vocês fazer parte da nossa coleção de camisetas sociais. Aí vai ser um sucesso. E aproveitando também para agradecer a cada um e a cada uma que esteve aqui com a gente hoje, nesse tema tão desafiador para a gente e para a nossa sociedade atual, né? E a gente espera vocês no próximo episódio, que a gente vai conversar com o Morris sobre trabalho e renda. Quais os possíveis caminhos na maturidade? A gente espera vocês. Até lá!